Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes da gente iniciar a história de hoje, eu queria agradecer a cada um de vocês que tem enviado os relatos aqui para o canal. Fiquei muito surpresa e muito feliz também que eu já tenho recebido algumas histórias e não se preocupem que logo em breve todas vão estar sendo lidas aqui. Queria convidar você também que tem alguma história que queira compartilhar aqui com a gente. Aqui no box de informação vai estar o e-mail para onde você deve estar enviando sua história. Então é isso, sem enrolação, vamos à história de hoje. Oi, tudo bem? Meu nome é Adriana. Ela colocou aqui entre parênteses que pode falar o nome dela sem problema. Encontrei seu canal recentemente e gostei muito do seu conteúdo. Eu fico muito feliz, Adriana, e seja bem-vinda. Sempre acompanho relatos envolvendo mistérios, acontecimentos paranormais e histórias que nos fazem refletir sobre as pessoas que colocamos dentro da nossa vida. Esse relato também já foi enviado para outros canais. Todos os nomes dessa história foram alterados. Minha história começou ainda na infância. Na época, minha família havia se mudado para um bairro onde moramos durante alguns anos. Foi lá que conheci Ana. Ela morava poucas casas depois da minha e rapidamente nos aproximamos. Desde pequenas estávamos sempre juntas. Brincávamos na rua, estudávamos na mesma escola e passávamos praticamente todos os finais de semana uma na casa da outra. Para todos ao nosso redor éramos como irmãs. Eu era uma criança muito comunicativa, sorridente e cheia de amigos. Ana era mais reservada. Ela não costumava conversar muito com outras pessoas e tinha dificuldade para fazer amizades. Por isso, eu sempre fazia questão de incluí-la em tudo. Eu saía para algum lugar, chamava Ana. Se fazia um trabalho na escola, fazia com ela. Se conhecia alguém novo, tentava sempre aproximá-la também. Durante muito tempo, achei que nossa amizade fosse perfeita. Mas olhando para trás, percebo que existiam sinais que eu ignorava. Quando alguma amiga minha começava a se aproximar muito de mim, Ana mudava. Ficava emburrada, parava de falar comigo. Às vezes inventava alguma história sobre aquela pessoa. Eu sempre achava que era apenas insegurança. Nunca imaginei que aquilo pudesse significar algo maior. Os anos passaram e nossa amizade continuou. Terminamos o ensino médio juntas e depois decidimos fazer o curso técnico de enfermagem. Eu estava muito feliz porque acreditava que seguiríamos construindo nossa vida lado a lado. No começo foi exatamente assim. Estudávamos juntas, pegávamos ônibus e almoçava, tudo juntas. Era raro ver uma sem a outra. Até que tudo começou a mudar. Durante nosso estágio em um hospital, conheci Fernando. Ele trabalhava em outro setor. No início era apenas conversas rápidas pelos corredores, mas aos poucos fomos nos aproximando. Fernando era diferente de qualquer pessoa que eu já tinha conhecido. Era educado, gentil e atencioso. Ele tinha uma energia leve. Era impossível não gostar dele. Quando começamos a conversar com mais frequência, senti que algo especial estava acontecendo. E não demorou muito para começarmos a ficar. Eu estava vivendo um dos momentos mais felizes da minha vida. Mas a primeira pessoa que pareceu não gostar daquilo foi justamente Ana. Sempre que eu falava sobre Fernando, ela encontrava um defeito. Dizia que ele parecia falso, que eu estava me iludindo, que homens como ele nunca prestavam. No começo eu achei que fosse apenas preocupação, mas aquilo foi ficando cada vez mais intenso. Chegou ao ponto de ela ficar irritada quando eu saía com ele. Se eu demorava para responder suas mensagens, ela reclamava. Se eu cancelava algum compromisso para estar com Fernando, ela passava dias sem falar comigo. Mesmo assim, tentei relevar. Afinal, ela era minha melhor amiga. Eu jamais imaginaria o que estava acontecendo por trás de tudo aquilo. Conforme meu relacionamento avançava, minha vida começou a mudar de forma muito estranha. E não para melhor.
Eu, que sempre fui uma pessoa alegre, comecei a me sentir constantemente cansada. Acordava sem energia, sem ânimo, sem vontade de fazer absolutamente nada. Comecei a me afastar das pessoas, passei a perder o interesse pelas coisas que antes me faziam feliz. Minha família percebeu, Fernando percebeu, até meus colegas do curso começaram a perceber. Mas eu não conseguia explicar. Era como se uma tristeza enorme tivesse tomado conta de mim. Uma tristeza que não parecia minha. Além disso, as discussões entre mim e Fernando começaram a aumentar. Brigas por motivos bobos, ciúmes sem explicação, mal-entendidos absurdos. Era como se alguma coisa estivesse constantemente nos empurrando para o conflito. Em uma determinada noite, tive um sonho muito estranho. Sonhei que caminhava por um lugar completamente escuro. Ao longe vi uma mulher vestida de preto. Ela apontava para alguém que estava atrás de mim. Quando me virei, vi uma sombra, uma presença escura parada me observando. Antes que pudesse fugir, ouvi uma voz dizendo: "O perigo está mais perto do que você imagina." Acordei assustada, mas não contei para ninguém. Esse sonho se repetiu algumas vezes durante meses. Não o mesmo sonho em si, mas a figura estranha ao meu lado. Com o passar das semanas, meu estado emocional piorava cada vez mais. Foi então que aconteceu algo que mudou tudo. Em uma confraternização do hospital, saí para procurar Fernando. Depois de alguns minutos, encontrei os dois sozinhos em uma área mais afastada. E foi neste momento que vi uma cena que jamais vou esquecer. Ana e Fernando estavam se beijando. Meu mundo desabou, comecei a chorar imediatamente. Fernando me viu e se afastou na mesma hora, Ana também. Os dois começaram a falar ao mesmo tempo. Fernando jurava que ela havia agarrado ele de surpresa, que estava tentando se afastar quando eu cheguei. Já Ana dizia exatamente o contrário. Ela afirmava que Fernando estava dando em cima dela há meses, que ele era o verdadeiro culpado. Eu não sabia em quem acreditar. Foram dias horríveis, dias de lágrimas, discussões e dúvidas. Pela primeira vez em muitos anos, comecei a questionar tudo o que sabia sobre minha melhor amiga. Mas aquilo ainda era apenas o começo. Depois do episódio do beijo, minha vida virou um verdadeiro caos. Eu já não sabia em quem acreditar. Por um lado, tinha Fernando, que jurava que Ana havia tentado beijá-lo contra sua vontade. Por outro, tinha Ana, minha melhor amiga, de praticamente uma vida inteira, afirmando exatamente o contrário. Durante semanas vivi atormentada. Minha cabeça parecia não ter paz. Eu chorava sem motivos, me sentia cansada o tempo inteiro, não tinha vontade de sair, conversar ou fazer qualquer coisa. Era como se uma nuvem escura estivesse tomado conta da minha vida. Minha mãe acompanhava tudo de perto. Ela foi a primeira pessoa a perceber que aquilo estava indo muito além de uma simples decepção amorosa. Eu estava me transformando em outra pessoa. Aquela Adriana alegre, sorridente e cheia de planos parecia ter desaparecido. Minha mãe era uma mulher muito religiosa, diferente de mim. Eu nunca fui de frequentar igrejas ou me envolver muito com questões espirituais. Sempre respeitei a fé dos outros, mas nunca fui uma pessoa praticante. Até que um dia minha mãe me chamou para conversar. Ela disse que estava preocupada comigo, que havia algo errado, e me pediu para acompanhá-la à igreja. Confesso que fui sem muita vontade, achei que seria apenas uma conversa comum. Mas aquela visita acabou mudando completamente minha vida. O pastor nos recebeu e começou a conversar comigo. A primeira coisa que ele me disse é que tinha uma sombra escura ao meu lado. Nesse momento me veio logo os sonhos que eu estava tendo, os sonhos que eu nunca tinha falado para ninguém. Só de pensar nessas palavras já me arrepio toda.
pois em nenhum momento contei detalhes sobre Ana, sobre Fernando ou sobre tudo o que estava acontecendo. Mesmo assim, algumas coisas que ele disse me deixaram profundamente impressionada. Ele falou sobre inveja, sobre pessoas que entram em nossas vidas aparentando amizades, mas que carregam sentimentos destrutivos dentro delas. Falou sobre relacionamentos contaminados por ciúmes, obsessão e ressentimentos. E principalmente sobre como algumas pessoas podem passar anos escondendo quem realmente são. Eu saí daquela conversa extremamente abalada. Parecia que alguém tinha acendido uma luz dentro de minha mente. Pela primeira vez, comecei a enxergar situações de minha infância, adolescência e vida adulta que antes eu ignorava. Lembrei dos ciúmes excessivos, das tentativas de afastar outras amizades, das críticas constantes para me colocar para baixo. Das vezes em que Ana parecia incomodada quando algo bom acontecia na minha vida. Era como se tudo finalmente estivesse fazendo sentido. Nas semanas seguintes, comecei a frequentar a igreja com minha mãe. Recebi apoio, conselhos e orações. E aos poucos fui sentindo algo mudar dentro de mim. Aquela tristeza que parecia não ter fim começou a desaparecer. Minha energia foi voltando, minha disposição também. Passei a dormir melhor, voltei a sorrir, voltei a ter vontade de viver. Foi como se eu estivesse despertando de um longo pesadelo. Enquanto isso, também decidi me afastar completamente de Ana. Não houve discussões, não houve escândalo, apenas me afastei. Bloqueei contato, parei de procurá-la e segui minha vida. Foi uma decisão difícil, afinal eu estava encerrando uma amizade de muitos anos, mas foi a melhor decisão que já tomei. Pouco tempo depois, Fernando e eu conseguimos conversar sobre tudo o que havia acontecido. Foram conversas longas, difíceis, mas necessárias. Aos poucos, a confiança foi sendo reconstruída. E eu percebi que, apesar de todos os problemas, ele havia permanecido ao meu lado durante os momentos mais difíceis. Hoje estamos noivos, construindo nossas vidas juntos, felizes e em paz. E o mais curioso é que depois que Ana saiu definitivamente da minha vida, tudo começou a fluir novamente. Minha vida profissional melhorou, meu relacionamento melhorou, minha saúde emocional melhorou. As oportunidades começaram a surgir, era como se um peso enorme tivesse sido retirado das minhas costas. Até hoje não sei explicar tudo o que aconteceu. Talvez algumas pessoas acreditem que foi apenas inveja. Outras acreditarão que existia algo espiritual envolvido. Eu respeito todas as opiniões, mas uma coisa eu aprendi. Nem toda pessoa que caminha ao seu lado está torcendo pela sua felicidade. Às vezes, a pessoa que mais aplaude suas conquistas é justamente aquela que gostaria de ocupar o seu lugar. E infelizmente demorei muitos anos para descobrir que minha maior inimiga estava escondida atrás do rosto da minha melhor amiga. Obrigada por ler meu relato, espero que minha história sirva de alerta para outras pessoas. Um abraço, Adriana. Nossa, Adriana, eu que agradeço pela confiança por ter enviado sua história. E eu concordo sim que existem pessoas que estão ali do nosso lado, com sorrisos, com aplausos, mas que na verdade gostariam de ocupar o nosso lugar ou de nos ver realmente cair, né? Infelizmente, eu acho que existem muitas desse tipo de pessoas por aí. E a inveja, ela tem um poder muito forte, sim, às vezes de atrapalhar a nossa vida, sim. Né? Não necessariamente a pessoa ela pode ter feito um trabalho para você, mas às vezes só aquele sentimento ali que ela tem é capaz de atrasar nossas vidas, sim, felizmente. E é isso, gente, é o menor sinal de uma pessoa falsa, de uma amizade falsa, o melhor realmente é se afastar.
Fiquei muito feliz de vocês estarem noivos, desejo do fundo do coração que vocês construam uma vida feliz. Então é isso, um grande beijo para vocês e até a próxima história. Tchau!